Boa tarde, família Canção Nova. Esse é o programa Canção Nova em Brasília, chegando até você pelo sistema Canção Nova de Comunicação. E antes de começar esse programa, hoje de manhã, fazendo meu estudo bíblico, Deus me questionou uma coisa e eu queria também compartilhar com vocês de casa. O que realmente eu estou fazendo, dando significado para a minha vida nesse tempo. Então fica aí a pergunta para você também. O que você tem feito com a sua vida? Que significado você está dando nesse tempo para a sua vida, né? Porque o que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Então fica aí esse questionamento também para vocês. Assim como Deus fez para mim, eu faço também para vocês aí de casa. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui no programa. Ela que é de Pires do Rio, é isso? Pires do Rio, Goiás. É a Thaís, ela que é da comunidade Canção Nova e veio partilhar a história de vida dela, história de salvação, é assim que a gente fala na Canção Nova, né? Porque é a história que Deus deu para ela e ela foi desbravando essa história. Thaís, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, partilhar da minha vida, da minha vocação. É sempre um desafio, a gente treina nas bases, porque a gente sabe que o chamado de Deus é irrevogável, é algo sério, que compromete a nossa vida, que exige uma resposta diária, mas ao mesmo tempo, quando a gente para falar sobre isso, é um júbilo que existe, é uma ação de graças, a gente contempla a providência de Deus na nossa história. Então, também, para mim, é uma alegria estar aqui com você. Você deixou a sua cidade desde quanto tempo já? Quanto tempo de comunidade, né? Eu completei 15 anos de Canção Nova, entrei na comunidade em 2007, fiz todo o meu processo de discernimento vocacional aqui na Canção Nova de Brasília, porque eu morava em Goiânia, então era pertinho, vinha para cá, fazia os encontros, ali eu fui me descobrindo. Eu fazia faculdade de jornalismo na época e eu vi que Deus tinha algo além do meu chamado profissional, além da minha profissão. Ele me chamava a fazer parte dessa companhia de pesca, assim que a gente fala, que a Canção Nova é essa grande companhia de pesca, sempre pescando almas para Deus, assim como Dom Bosco. Então, eu me sentia parte dessa comunidade. Aí, em 2007, foi quando eu deixei o meu emprego, eu era assessora de imprensa da OAB, deixei tudo, fui para Cachoeira Paulista para fazer esse caminho de discernimento, essa iniciação no Carisma Canção Nova. Então, em 2007, você ingressou na Canção Nova e as missões que você morou, né? Porque já tem 15 anos, já com certeza foi em várias missões. Sim, eu fiz a formação inicial em Cachoeira Paulista, depois fui para Lavrinhas, também ali no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, que é onde está a nossa casa de formação inicial. Depois eu fui remanejada, transferida para a Terra Santa. Ali eu fiquei por 2 anos em Israel, morando ali entre Belém e Jerusalém, Belém na Cisjordânia. E Jerusalém, né, na parte de Israel. Ali eu fazia reportagens pelo menos 3 vezes por semana. Eu enviava matérias para o nosso jornalismo. Eu era a equipe, né? Produzia, gravava, editava. Só não era o cinegrafista. Ali tinha sempre alguém comigo da comunidade. A reunião em Nazaré tem um significado particular? Então foi um tempo de muito aprendizado, de mergulhar também na essência da nossa fé, né, judaico-cristã. Foi um tempo de amadurecimento muito grande para mim. Eu era novinha, tinha 25, 24 anos, então foi um tempo, um divisor de águas na minha vida. Depois eu fui para Roma, eu fiquei alguns meses em Roma também, fazendo reportagens, estando ali pertinho, na época do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI enviou hoje o cardeal Robert Sarah ao Haiti com auxílio financeiro. Então, assim, o que eu vivi na Terra Santa, que foi estar no meio da minoria cristã, porque ele é uma minoria, né? Depois, em Roma, foi aquele abraço da igreja, né? A igreja te acolhendo, né? Foi aquela acolhida, assim, da igreja. Então, para mim, foi muito bom, porque na Terra Santa os cristãos vivem essa perseguição religiosa, né? Às vezes não conseguem emprego ou são hostilizados no dia a dia, com a maioria muçulmana, de judeus também. Então, eles vivem esse tipo um martírio branco que a gente fala. E acaba que nós, missionários, acabamos entrando um pouco nessa realidade também, de estar longe de casa, de entrar numa outra cultura, né? Então você vive essa solidão própria do missionário lá,
Claro que a gente se sente privilegiado, né? Na época, só 2 papas tinham ido à Terra Santa e eu lá, né? E então eu me sentia assim, nossa, que privilégio, né? Será que eu sou digna? Eu preciso corresponder. E você chegou perto do Papa em algum dos momentos, né? Que ele ia lá na Praça de São Pedro? Sim, teve um momento que eu fiz uma matéria assim bem próxima a ele. E é claro que é difícil a gente separar, né? Porque é uma coisa meio tiete, mas eu preciso ser jornalista, não posso me envolver muito. Mas como é bom, assim, hoje estar na Canção Nova, que é essa emissora confessional que a gente fala, né? Claro que o jornalista ele precisa ter essa isenção, mas nós não podemos abrir mão daquilo que é a nossa essência, que é a nossa fé, que é a nossa espiritualidade. E hoje, estando no jornalismo, esse é o desafio de ser uma jornalista Canção Nova. Sempre nas notícias, a gente ainda vai entrar nisso, né, na minha função hoje, mas nunca dissociar aquilo que é a minha profissão com a minha vocação, a minha escolha. O seu ser missionário, né? Meu ser missionário. E falar de missão, de ser missionário, tem uns desafios próprios, né, de estar na missão, né, que nem você falou, né, anteriormente. Ficou na Terra Santa, né? E a Terra Santa a gente sabe que tem uns desafios próprios, até humanamente falando, né? O tempo, né, o clima de lá, mas também a comida, a cultura de lá. Qual foi o difícil assim para você? Foi a alimentação? Foi o clima quente? Como que foi? Eu acho que a cultura dos árabes, ela é muito diferente da nossa cultura. Nós somos muito assim calorosos, nós somos de abraçar, né? Então eu tive que cortar um pouco isso, porque quando eles viam, eles achavam que era marido e mulher, você não pode ficar muito perto, assim. Tem muito essa distância, né? Entre os judeus, a mulher vai atrás, o homem vai na frente. Então, a gente, como comunidade, a gente tem uma liberdade muito grande. Às vezes, pega no braço de alguém. A sadia convivência, né? A sadia convivência, é a pureza, né? Que o Padre Jonas, nosso fundador, ele preza muito por isso. Na Terra Santa, nós tivemos que perder um pouco isso. Por exemplo, às vezes a gente pegava o ônibus, eu e a Uniceia, que estava na missão na época, a gente entrava sorrindo e tal, as muçulmanas olhavam assim, nossa, como elas são para frente, como elas são... Mas isso é próprio do brasileiro, né? Eles entendiam que nós éramos brasileiras. Só que aí uma pessoa da missão falou com a gente que a gente tinha que se conter mais. Então, assim, isso foi uma oferta, porque a alegria é a marca da Canção Nova. Sim, é o nosso hábito, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que eu precisava resgatar essa coisa, né, do abraço, porque eu já tinha perdido, a gente não percebe, mas a enculturação ela vai acontecendo. Então, aos poucos, eu tive que ir retomando aquilo que é próprio da nossa cultura, porque eu fiquei 2 anos, mas eu percebi o quanto dele já estava em mim, sabe? Essa experiência mesmo, assim, de abrir mão, né, daquilo que a gente ofertas. Para entrar, as ofertas mesmo, para estar, para o povo sentir que a gente faz parte daquela comunidade, né? Como São Paulo, né? Me fiz um com todos. Então, é essa experiência que eu busquei viver também. E já em Roma, né? Porque lá é o berço da fé, lá que está o Papa, lá que está a igreja, né? A gente sempre fala assim. E para você é a diferença, né? Porque lá a igreja te acolhendo, né? Já era, o povo já era mais acolhedor, mas já aquela questão mais do estrangeiro, assim, o brasileiro. Tem muito brasileiro lá em Roma também, né? Tem. Assim, peregrinos o tempo todo, né? Você tem a experiência, assim como em Jerusalém, você encontra brasileiros, japoneses, o tempo inteiro, né? Tem muito esse mosaico de culturas. Então, nesse sentido, era muito parecido. Eu sempre ali tentando entrevistar pessoas dos mais diferentes países. Então, foi uma experiência muito rica. Eu lembro que eu cheguei no dia 22 de dezembro, em Roma, de 2010. E a primeira matéria que eu fiz foi da Missa do Galo. Então, ali, eu pude fazer memória de toda a minha história, porque eu me sentia muito pequena. Nossa, como que eu chego em Roma, começando a minha vida aqui em Roma, e já vou para a Missa do Galo, né? Estando ali tão pertinho do Santo Padre. Mas ali só foi trazendo para mim, assim, o senso de responsabilidade da minha vocação mesmo. Deus confiou muito a mim, eu venho de uma família católica, graças a Deus estudei num colégio também católico, e aí eu fui fazendo a leitura da minha história, né? Deus foi falando aos poucos comigo, Ele estava me preparando para a missão que um dia Ele iria me confiar. E Ele confiou bem, né? Porque te levou, porque a gente não imagina onde Deus vai nos levar, né? Também, eu estava lá em Cachoeira, vim parar em Brasília, mas já fui no Rio de Janeiro, em missão, fui em BH em missão. Só que a minha missão foi de um final de semana, dela não, ela morou, né? Que é totalmente diferente, deixar pai, mãe, né?
inclusive 2 irmãos, né? Você é a única filha mulher. E aí tem 2 irmãos homens, né? Então você veio para a comunidade e fez a experiência de ter muitas irmãs mulheres, Sim, era né? meu sonho. Eu sempre falava que eu queria dividir quarto com alguém, que eu não queria ser sozinha. Fiz a experiência de morar sozinha em Goiânia quando eu estava estudando e trabalhando. E ali eu me lembro direitinho de deitar no travesseiro e falar: nossa, mas eu não quero viver sozinha assim, não é para mim, não diz de mim. Eu quero guardar esse vazio que eu estou sentindo para quando eu entrar na comunidade, que eu tiver, viver os desafios próprios da vida comunitária, eu lembrar disso. Então, isso me sustentou muito, inclusive na Terra Santa, sabe? Nossa, não é fácil ficar só. Hoje eu tenho a minha comunidade, que não é perfeita, que não é quem... Nós não escolhemos nossos irmãos de comunidade, a Cineide não me escolheu, mas a gente faz essa experiência. Eu prefiro estar em comunidade do que tentando buscar a santidade sozinho, porque sozinho nós somos fracos, caímos e não dá certo. E interessante que você também não é sozinha, ela é casada, gente, com o Alberes, que também é da comunidade, e tem uma filha linda, que é a Mariana, né? Então você, além de ter a comunidade, a grande comunidade de Canção, você também tem a mini comunidade, que é a sua casa hoje, né? Você é casada. Sim, ao voltar de Roma, em 2011... né, comecei esse processo de amizade. Na Canção Nova é tudo muito... tudo tem o seu tempo, não é tão rápido como os relacionamentos de hoje em dia. Você faz um caminho de namoro, você é acompanhado. Então, eu vivi isso com meu esposo. Em 2016, nós nos casamos e moramos em Cachoeira até o nosso remanejamento, a nossa transferência aqui para Brasília, que foi em dezembro do ano passado. A gente chegou aqui em Brasília em janeiro desse ano. Isso, tem pouco tempo. E vivemos essa realidade. Alguns meses aqui em Brasília, né? Alguns 7 meses. 7 meses. Essa realidade de hoje ser família na Canção Nova. O Padre Jonas fala que na comunidade nós temos espaço para todos os estados de vida e eu acredito que essa seja a grande riqueza que a gente tem para ofertar para o mundo. A beleza da sadia convivência. Nós temos celibatários, nós temos sacerdotes, nós temos as famílias, nós temos os solteiros. Então é essa beleza dos diversos estados de vida vivendo juntos, um completando o outro. Então, é uma riqueza muito grande. Você que tiver a oportunidade de conhecer a nossa realidade, as nossas casas comunitárias, é muito bem-vindo, porque é algo muito curioso para o nosso mundo de hoje. E viver a questão da sadia convivência, né? De saber que eu respeito. Exemplo, né? A Thaís trabalha comigo aqui, a gente trabalha com outros colaboradores também. Tem um Alberes que a gente trabalha também nas transmissões. Estamos ali, né? Vamos para a transmissão junto, voltamos. E tem esse respeito. E uma das coisas também que é muito legal da família, né? Dos filhos da comunidade, assim que a gente chama, é que lá na minha casa, né? Das moças, que a gente chama assim, das meninas, né? Eles vão à nossa casa e a gente tem o privilégio de brincar com a Mariana, né? Que é uma criança, né? Que está lá e a gente tem esse carinho por ela também. É como se fosse minha sobrinha, né? Porque é isso, Deus dá pra gente os irmãos e aí vem a família que também completa o nosso coração. É porque, assim, existe uma mentalidade hoje de deixar as crianças livres para elas poderem escolher lá na frente o que elas querem. Mas na Canção Nova não é assim. Lá na frente a pessoa escolher, mas se ela não teve um convívio, se ela não conhece, como que ela vai fazer uma escolha? Então a gente prefere trabalhar com esse contágio, contagiar desde cedo a criança com o carisma, com essa vida fraterna sadia, que preza pela pureza, pelos bons relacionamentos, para que aquilo seja uma consequência. A adolescência vai ser uma consequência daquilo, não uma escolha que ela vai fazer de algo desconhecido. Então, até mesmo para as famílias, né? Deixar para a criança de 15 anos ser batizada, escolher a religião que ela vai frequentar. Mas quem vai fazer essa oferta? Quem vai apresentar? A criança, ela escuta muito dos pais, né? Ela aprende muito na primeira infância, enfim. Então, hoje nós prezamos por esse convívio muito próximo, né, com os irmãos de comunidade. E eu vejo quanto faz bem para a Mariana a presença dos tios, porque ela não está perto dos parentes, as nossas famílias não estão aqui. Então, a família dela hoje acaba sendo os irmãos de comunidade. E isso tem contribuído muito positivamente para o crescimento dela. A formação, né? E isso, graças a Deus, aos nossos sócios que mantêm o sistema Canção Nova, que mantém a comunidade Canção Nova, né? Faz com que a nossa vocação seja também um fruto de evangelização para nós mesmos, mas também para vocês que estão em casa, para vocês que amam a Canção Nova, que são família Canção Nova, né? O nosso muito obrigado a você que é nosso sócio e você que ainda não é nosso sócio,
que você possa vir conhecer a Canção Nova e se tornar um sócio. É isso, Thaís? Nós sabemos que esse chamado para deixar tudo, sair de casa e ir para a Cachoeira Paulista, para a formação inicial, não é para todos. Não é para todo mundo, cada um tem o seu estado de vida, a sua profissão. Então, onde você está hoje, na sua profissão, hoje acompanhando a Canção Nova, que graça ter acesso à nossa programação, né, que lida 24 horas promovendo essa evangelização direta, você também é chamada a dar a sua contribuição. A Canção Nova vive com a generosidade daqueles que nos acompanham, que fazem parte da família Canção Nova. É isso mesmo. E é você que está em casa, quarta-feira a gente tem outro encontro marcado, depois do Juntos Somos Mais, o programa Canção Nova em Brasília. O nosso abraço, porque a nossa missão é evangelizar.